Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de análise da semana, né? Um follow-up. Nesse último domingo eu acabei não conseguindo gravar o vídeo de abertura de mercados, né? Foi chá de bebê do meu filho, então estava meio ocupado. Fiquei em casa tarde, estava bem cansado, não deu para gravar. Então eu preferi deixar para gravar hoje, né? No de quarta-feira que a gente sempre tem. E assim, a gente teve bastante movimentação interessante, né? De semana passada do meu último vídeo para cá, né? No último vídeo que eu gravei, eu vou até começar mostrando o Nasdaq, porque Nasdaq tinha feito um topo descendente, né? Tinha quebrado aqui uma estrutura de alta de curto prazo e chegou a fazer uma correção ok, né? Foi uma correção muito grande também, mas chegou a perder alguns níveis, né? Isso que eu até alertei para proteger o capital, né? Porque quando vem uma correção dessa aqui, a gente não tem como saber se ela vai eventualmente ser maior, né? Então, sempre que a gente vê uma perda de suporte, né, de uma mudança de estrutura, melhor dizendo, acende as bandeirinhas vermelhas e a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas para quem ficou mais ligado no mercado, né, durante essa última semana aí principalmente, acompanhou um pouco mais, viu que na realidade essa queda aí trouxe bastante oportunidade, né? Então, Nasdaq aqui na realidade, só para mim concluir, fez um fundo, né, mas segurou aqui num suporte e continuou fazendo fundos ascendentes, né? Então, nos últimos dias aqui, de ontem para hoje, fez mais um fundo ascendente aqui e a escadinha continua acontecendo, né? A escadinha que eu sempre falo de fundos e topos ascendentes, né? Então, hoje Nasdaq fez mais um topo, né? Renovou a máxima, mostrando que o mercado americano continua extremamente forte mesmo com, né, dados ruins que vieram ultimamente, né? Mercados os investidores na realidade estão nem aí para isso. Essa é a verdade, né? Tá super essa tendência de alta aqui não dá para saber onde vai parar, porque se com notícias ruins não está afetando muito, né? Só que eu fico preocupado quando eu vejo movimentações assim, que vão inclusive contra balanços, né, financeiros, a gente tem ali alguns. A gente não tem algo fazendo muita lógica, né? Por isso que eu, particularmente, Renan, gosto de tomar um pouco mais de precaução em momentos assim, né? Porém, né, como a gente está vendo estruturas de alta continuando a ser formadas, né? Óbvio, agora Nasdaq fez uma nova máxima, né? É esperado que eventualmente ele venha buscar mais uma base de preço para continuar subindo, né? Ou até que se prolongue mais um pouco nesses próximos dias, né? Ela consiga fazer um movimento para buscar de repente 25 mil pontos, né? 25 mil pontos seria um marco bem histórico, né? Bem importante para a Bolsa Americana, para a Nasdaq, né? Então 25 mil dólares está aqui em cima, seriam mais quase 1% de alta para a Bolsa Americana, que eu acho que é bem possível acontecer aí nos próximos dias ainda. Então toda essa movimentação aqui trouxe mais fôlego para o mercado cripto, né? A gente vê o Bitcoin aqui que no último vídeo que eu gravei ele tinha perdido essa região aqui de 117, né? 117 mil dólares tinha atuado como uma forte resistência, né? Chegou à região de 108 mil dólares de novo, só que aqui foi uma baita oportunidade, né? Toda essa região aqui de 108, 107, o preço já tinha vindo aqui outras vezes, né? A gente vê que ele veio aqui já algumas vezes. Então, toda essa região aqui é uma região de compra, né? Uma região que vale a pena aportar porque tu tem o risco-retorno bacana, né? Então, quem comprou aqui, por exemplo, pensando num stop abaixo do último fundo aqui de 106 mil, né? Tá surfando já uma alta interessante, né? A gente teve principalmente, não só alta interessante, né? Mas aqui com esse movimento agora aqui que o Bitcoin fez, ó, já passou todas as regiões aqui que para mim eram importantes, né? Essa movimentação aí, principalmente dessa madrugada para cá. Ontem ele estava aqui, ó, na região de 112, 113 mil e tinha que vencer essa linha de tendência de baixa aqui, que era o chefão final, né? Para a gente ter esse movimento maior de alta. Então, com isso aqui acontecendo agora, aumenta a chance de a gente ir buscar lá o topo, o mesmo topo feito anteriormente, né? De 124 mil. Ou vir pelo menos entrar nessa região aqui desse retângulo, né? É uma região aqui que vai de 122 a 124 mil. Tá? Então, assim, lógico, subir reto aqui talvez não aconteça, mas com esse contexto geral agora, né, com essa mudança de uma queda, de uma possível queda, tendência de baixa que poderia ser um pouco maior, né, que a gente já anulou isso agora, vendo a movimentação atual que a gente está tendo,
né? Isso aqui abre portas para a gente poder pensar em mais aportes, em mais compras, né? Então, tudo que vê de fundo aqui de correções, vale a pena estar comprando, né? Porque a probabilidade agora de a gente ir testar aqui essa região de topo, né, de máxima histórica, aumentou bastante, tá? Tanto no Bitcoin quanto outras moedas, né? A gente, olhando a dominância aqui também, que era uma coisa que eu estava acompanhando bem de pertinho, né? Ela até ainda... Por que que ela voltou a subir, né? A gente está tendo um cenário interessante agora, porque a gente está vendo a dominância subindo, o Bitcoin subindo, né? E as altcoins também voltaram a subir, tá? Então esse aqui é um cenário bem interessante, por quê? Porque com o Bitcoin subindo e a dominância subindo, ou seja, a dominância está subindo porque a galera está vendo que o Bitcoin pode fazer outra movimentação de topo histórico, né? E passar os 125 mil e buscar uns 130, uns 140, não se sabe. Né? Então muita gente voltou a aportar, a fazer conversão, né, de altcoins, stablecoins por Bitcoin para surfar essa alta. E isso vai ser bom porque vai fazer a dominância subir, enquanto as altcoins também estão subindo, né? Só que o Bitcoin, a dominância está subindo em uma proporção maior por conta disso, né? Dos investidores, principalmente os big players institucionais, né? Estão investindo mais no Bitcoin novamente. Só que isso é ótimo, porque com a dominância subindo e as altcoins subindo também, ou pelo menos lateralizada, a hora que a dominância cair, a gente vai ver um novo impulso muito grande para as altcoins, né? A gente vai ver outra alt season, né? Outra movimentação forte de muita altcoin se valorizando e se valorizando rápido, né? De toda forma aqui, o tanto que a dominância subiu, para mim tá interessante ainda, né? Tem alguns níveis aqui de controle que eu marquei, que é a região de 59,15, que é mais ou menos agora onde ela tá. E eu pretendo fazer mais aportes, né? Eu fiz alguns já, mas quando chegar em 60, se chegar em 60% a dominância, eu pretendo fazer aportes maiores, né? Isso não significa que eu tô de fora. Para quem acompanha aí meus últimos vídeos, eu tinha falado de uma ordem na região de 3.945 dólares, né, que era uma região que dificilmente o Ethereum perderia de primeira, então pegou essa minha ordem, né, eu surfei um pouco de alta aqui e saí no 0 a 0 aqui nessa queda, só que pegou essa minha ordem aqui. E essa aqui eu vou deixar. Essa aqui eu tô bem tranquilo, porque a entrada foi boa, né, tinha várias confluências aqui nessa região de 3.900 e pouco, né, chegou até um pouco mais abaixo, chegou a 3.830 mais ou menos, né. Mas todo esse range aqui para mim tava bacana, porque tem aqui uma consolidação forte, né? Esse desenho aqui tá feio, né? Vamos pegar o retângulo direitinho. Ó, toda essa região aqui para mim era um suporte forte, né? Então, para mim o Ethereum poderia até cair um pouco mais ainda, que para mim essa região toda aqui seria interessante de estar fazendo compras aqui dentro, né? Então eu deixei uma ordem um pouquinho antes, em 3.945, pegou. E aqui eu vou deixar, né? Já surfando aqui quase 10% de alta, 10% de alta redonda no Ethereum. Acredito sim que o cenário está propício para ele vir testar os 5 mil dólares de novo, ou até mesmo passar, dependendo como for. Né? Mês de outubro aí começando verdinho do jeito que tá, é bacana. Historicamente, o mês de outubro, quando começa bem, a probabilidade de ele se manter legal é bacana. Então a gente tem vários fatores a nosso favor novamente, né? Bolsa americana renovando máxima, dominância subindo com altcoins subindo junto, o que é ótimo. Temos o ouro também fazendo novas máximas, né? Fez mais uma máxima aqui recentemente, tá quase na casa de 3.900 dólares a onça, então tá tudo ainda saudável, né? Tá tudo subindo muito bem. E eu acredito que o foco vai vir para o mercado cripto com mais força agora nesse final de ano, né? A minha maior preocupação era o quê? O Bitcoin não conseguir vencer essa região aqui e continuar caindo, eventualmente, vir buscar suportes mais abaixo. Mas ainda assim a gente se manteria numa tendência de alta, né? Mas é bacana proteger capital nesse tipo de cenário. Mas não foi o que aconteceu e maravilhoso, né? Bola para frente, isso aí para nós é perfeito, né? A gente conseguir aportar mais em altcoins e outras moedas. Principalmente Bitcoin também, né? Então vamos ver o que mais. Ethereum pegou essa ordem bacana e a VAX. A VAX eu falei no último vídeo também que eu tava de olho. Na realidade, o que eu falei, principalmente no último vídeo, foi para proteger o capital e pensar, né, analisar tempos gráficos maiores, procurando bons suportes, né? Então, o da VAX,
foi um que eu tinha, inclusive, mais ou menos falado qual era a região boa, entre 28 e 26 e pouco, né? Eu deixei uma ordem bem aqui em 27,52, mais ou menos, porque tinha uma confluência bem grande aqui, ó, que era uma resistência, né? Com a resistência quando é quebrada vira suporte. A VAX está bacana porque rolou notícias recentemente, então veio certinho aqui e pegou a ordem. Então, a VAX é outra que eu tô dentro e tenho boas expectativas aí para ela, para que ela continue subindo, né? Subiu 12% já até agora da minha entrada. Doge eu tava de olho também, mas como esses últimos dias eu não consegui dar muita atenção para o mercado cripto, acabei não fazendo novas entradas, mas ela tá interessante ainda, né? Vocês lembram aqui que eu já tinha desenhado esse canal aqui, né? E eu falei várias vezes que quanto mais próximo da base comprar, mais interessante. Então a gente pode ver que Doge chegou na base de novo, né? Tá respeitando ainda essas bases de preço aqui. E desde que segurou nessa última base, ela não subiu tanto. Na realidade, ela tá interessante ainda. Subiu 8%. Se a gente tiver um tempo gráfico menor aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Ó, num tempo gráfico menor tá bacana também. Vai tentar passar essa resistência aqui de 0,25. Se romper isso aqui, abre espaço para ela continuar subindo e vir testar onde? Vir testar no mínimo aqui o topo do canal, né? Então dá para projetar alvos em 0,30 aqui, que já daria 20% de lucro, mais ou menos. Isso é a curto prazo, né? Questão de uma semana, duas, aí se o mercado continuar subindo legal. E tem várias outras moedas que estão interessantes, né? Vamos dar uma olhadinha nas maiores aqui. XRP. Eu vi que ela segurou também num suporte, né? O suporte dos 2,70, ó. Suporte dos 2,70 aqui, mais uma vez, funcionando. Ó. Fez 4 vezes já. 4 tentativas de perder essa região aqui e não perde. Então, maravilhoso. O XRP continua respeitando muito bem essa região aqui, né? De 2,70. Então, tá bacana também. A gente tem aqui um padrão ainda que pode ser que ele se estenda um pouco mais pro caso da XRP. Ainda tem alguns desafios aqui para ela, mas no geral, boas perspectivas, né? Enquanto ela ficar trabalhando aqui, tentando romper essa linha aqui, não dá para traçar ela exatamente. O ideal aqui seria traçar mais de uma, né? Aqui, essa daqui faz sentido, por quê? Porque essa daqui já rompeu e retestou, né? Rompeu aqui e retestou. Então pode já abrir caminho, mas eu posso desenhar mais uma aqui que vai atuar ainda como uma, que eu sei que vai atuar como uma resistência, que é uma seria um pouquinho mais conservadora, uma aqui em cima, ó. Pegando desse último topo até aqui. Então, para mim, vencendo essas duas aqui, a XRP vai dar outra porrada legal para cima. Vai acelerar essa alta aqui, né? Vamos dar uma olhadinha em... Vamos ver aqui mais ADA. Ver o que está acontecendo com ADA. ADA também ganhando força, né? Voltando a ganhar força. Não chegou na região de compra que eu queria, que era essa região de 0,72 aqui. Ela parou um pouco antes, chegou em 0,75. Mas ainda tá legal, né? Esperar aqui outro fundo ascendente, né? Faça aqui um fundo ascendente, um movimento assim, para poder comprar ela agora, né? É uma que eu vou ficar de olho aí no restante dessa semana. Vamos ver que mais a Nier. Vamos ver o que a Nier andou fazendo. A Nier que tinha feito um rompimento interessante. A Nier que tinha um padrão de equilíbrio, ela continua respeitando aqui uma região interessante, ó. Vou pegar essa linha aqui. Para mim o mais importante aqui da Nier, eu cheguei a falar desse movimento aqui que ela tinha feito. Esse rompimento aqui deu quase 15% de alta. Parou mais ou menos aqui, ó, nesse topo anterior aqui. Parou mais ou menos aqui nesse último topo. Mas para mim, enquanto ela ficar se mantendo acima dessa linha, essa laranja aqui, que é a única que ficou, maravilhoso, né? Isso aqui é um padrão que pode ficar fazendo isso aqui e eventualmente romper
e ganhar mais impulso, né? Então, compras em NIR, quanto mais perto da base, melhor. Então, mais uma aí que tá acumulando, né? Tá ali ganhando forças, reunindo energias ali para um movimento maior. Vamos ver mais alguma. BNB. Eu também estou acompanhando já faz um tempo. BNB continua forte. Eu tinha desenhado no último vídeo, inclusive, um possível padrão de equilíbrio aqui, né? Não foi muito bem isso que aconteceu, mas ficou mais ou menos dentro desse range aqui que eu tinha imaginado que ia ficar. Eu excluí aqui. Na verdade, aqui fez uma bandeira de alta num tempo gráfico grande aqui, o tempo gráfico diário. Uma bandeira de alta que continua subindo. BNB tá interessante, tá? Pode ser que ela, se ela não perder esse último fundo aqui, a gente está no tempo gráfico diário, né? Então, ou seja, cada vela representa um dia de negociação. Aqui o risco-retorno está interessante para ela nesse exato momento. Por quê? Porque aqui dá para abrir uma posição comprada com stop aqui embaixo, ó, bem curtinho. Projetando o alvo aí, o mesmo alvo lá em cima já é um risco-retorno de 8 para 8,29. É excelente. Precisa se manter aqui acima disso. Vou botar um tempo gráfico menor para a gente ver aqui o que está acontecendo. Ó, 4 horas. 4 horas aqui, ó. Deixa eu deletar tudo. Vamos ver do zero aqui. Tem aqui uma resistência que está nítida aqui. Tentou romper aqui, tentou romper aqui, tentou romper aqui. E está tentando romper de novo neste exato momento. Conseguindo fazer isso, né? Ó, aqui a gente também pode traçar uma linha de tendência de alta. Que a gente pode ver o preço trabalhando aqui. E vai tentar romper. Então, o risco-retorno aqui está favorável por conta disso. Se perder isso aqui, é melhor sair fora, né? Porque aí vai desconfigurar esse padrão aqui que a gente identificou agora. Mas, do jeito que o BNB aí tá forte, probabilidades grandes aí de ela continuar subindo aí, né? Um trade já até as novas, a mesma máxima anterior aqui, é um trade de 5, 4%, quase 5%. Não é ruim, não. Então é isso, pessoal. Vou ver se eu separo mais moedas aí. Talvez, como a gente não teve o vídeo de domingo, eu vou ver se eu gravo mais um vídeo na sexta pra gente, mais focado em oportunidades, em moedas assim que eu vou dar uma estudada nesses próximos dias, né? Que eu tô mais de olho. Daí eu venho com um material mais interessante aqui, umas moedinhas mais bacanas, né? Mas o que a gente tem que, né, o resumo da ópera aqui, o que a gente tem que entender o que está acontecendo? A gente tem que entender que houve um rompimento importante aqui do Bitcoin, né? Inclusive ele já está indo buscar a casa dos 119 mil agora, está subindo bem, está subindo rápido. Nós temos a dominância subindo, com as altcoins subindo junto, tá? O que é excelente, maravilhoso. Porque a hora que cair a dominância, que vai ser a hora que a galera realizar lucro lá em Bitcoin, começar a aportar, converter Bitcoin para altcoin, a gente vai ver essa dominância caindo forte de novo. Temos Nasdaq renovando máximas, né? Inclusive, neste exato momento aqui, tá querendo fazer uma nova máxima. Vai tentar romper esse padrão aqui. Então, tudo bem interessante, né? O único ponto, assim, que eu deixaria assim como um cuidado para não se empolgar exatamente agora, porque a gente perdeu esse, não é que perdeu, teve esse movimento mais brusco agora, né? Esperar por um fundinho ascendente, né? Esperar, por exemplo, o Bitcoin aqui, ó, que a gente tá vendo ele retão aqui, ó, subindo, né? Não só para ele, só tô pegando o Bitcoin como exemplo, né? Não vai querer entrar aqui agora já no FOMO, né? Nossa, tô perdendo o movimento, fiquei de fora, droga, estou deixando de ganhar dinheiro. Não, cara, não, tranquilo, fica em paz. Espero que ele vai fazer um fundo assim, ó, ele vai ter que fazer uma base de preços para subir mais. Né? Então, tu pode fazer ir deixando ordens, escalando umas ordens assim para baixo do preço, mas não sai comprando agora. Né? Porque tudo que esticou bastante, né? Ó, a gente vendo aqui no tempo gráfico, por exemplo, no 4 horas. 4 horas aqui a gente já está em nível de sobrevenda. De sobrecompra, melhor dizendo, né? Já está com o RSI mais extremo. A hora que o diário ficar com o RSI mais extremo também, né, vai aumentar mais ainda a chance de acontecer um fundo, de ter que fazer um movimento assim, né?
um fundo ascendente para ganhar mais fôlego. É como se fosse um respiro do mercado. Agora ele já soltou tudo. A hora que ele voltar para inspirar, vai ser essa queda aqui que vai ganhar mais fôlego para voltar a subir. Beleza, pessoal? Então, vamos finalizar aqui dando uma olhadinha no dólar. O dólar agora está segurando a região de 5,30, 5,28. Então, sem muita novidade por aqui. Talvez ele fique aqui por mais umas semanas, até que aconteça algo mais interessante com ele. Então, quem quer comprar dólar tá barato ainda, aproveitem. Né? O cenário tá bacana para aproveitar essas altas aí de fim de ano. Né? Já compra dólar, aproveita que o dólar tá barato agora, vai lá, faz bons investimentos em cripto, né? Ou em ações, em qualquer coisa ele quer relacionado ao dólar. E ano que vem aí, ó, assim que o dólar ganhar um pouco mais de força, tu converte para real e aí tu ganha duas vezes, né? Tu ganha na valorização dos ativos que tu comprar agora em dólar e depois do dólar versus real, né? Então é a venda, é o win-win, né? Ganhos duplos. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso. A gente se vê, se der tudo certo, na sexta. Né? Eu gravo um vídeo aqui mais específico para isso, né? Para a gente buscar mais oportunidades, mais moedas. E se gostou, deixa aquele like para dar uma força. E qualquer dúvida, qualquer opinião aí, moedas que deseje que eu analise na sexta, principalmente, deixa aí nos comentários. Beleza? Valeu!